Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Carro de leilão. Pois é. Para quem vale a pena? É uma boa, né? Comprar carro de leilão pode ser um bom negócio, viu, Fernanda? Mas a grande maioria vai se decepcionar muito na hora de começar os reparos, né? Precisa mesmo saber bem sobre mecânica, funilaria, né? Senão acaba fazendo uma péssima aquisição. Ou então levar o mecânico aí para ajudar, viu, Fernando? Porque o negócio é bem complicado, né? Eu não sei se os nossos ouvintes já participaram, alguém já participou de algum leilão. Mas para quem não participou, nós vamos dar aqui algumas dicas hoje, porque muitos ouvintes perguntando sobre esse assunto, a gente vai ajudá-los aí nesse sentido, ok? Ok. Então vamos lá. Hoje nós temos vários tipos de leilão, né? Nós temos o presencial, nós temos o leilão online. E caso o leilão presencial, você tem que se identificar na chegada, em alguns deles você tem, quando você der o lance para comprar um carro, você faz aquela ficha, né? E quando você der o lance, a pessoa vai até você e você entrega a cópia do seu documento. Ou, em outros casos, você tem um númerozinho de identificação. Então você levanta aquele número e vai lá e já sabe que você comprou um carro. No caso do leilão online, ele tem que fazer todo um cadastro, ele tem que responder, e caso você arremate algum bem, você vai ter que, com certeza, ir lá e fazer o depósito. Mas se você se arrepender, você vai sofrer penalidades, né? Se o leilão, outro detalhe, Fernando, se o leilão for da Polícia Federal e você desistir, você corre risco até de sofrer um processo e pagar uma multa, e com certeza vai vir para você depois. Outra coisa importante também é que você leia os editais. Não vá para o leilão sem que você conheça, que você o tipo de edital, quais são as regras. Isso é muito importante, né? Outra coisa também, mas o que eu vou pagar? Não é só o carro? Não. Você vai pagar o leiloeiro, que é em torno de 5%, e tem umas taxas, dependendo do leilão, em Minas, em São Paulo, Fernando, ela vai de R$300 a R$1.300 essa taxa para o carro adquirido. Nossa! Tem que ficar atento, porque às vezes a pessoa pensa que está entrando no leilão, é só aquilo. Não. Só dá o lance e leva o carro, né? Não, 5% é do leiloeiro. E tem algumas taxas também, mas isso tudo é combinado, você já está sabendo que você está entrando ali, o cara guardou o carro, tem isso, tem aquilo, você tem que pagar uma taxa também, né? Outra coisa que eu digo, carro de leilão não é para amador, ele tem que conhecer o processo. E aí, Fernanda, tem um sentimento interessante que eu queria contar aqui para vocês, que é o sentimento que atrapalha muito. Sabe qual é? A empolgação. Aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você está lá na ponta, Fernanda, você gostou de um carro e eu estou lá na outra ponta. Aí você gosta do carro, você dá um lance, eu dou outro. Aí você dá outro lance, eu falo, não vou perder esse carro para a Fernanda, não. Aí eu dou outro lance, você dá outro. Conclusão, a gente fica nessa disputa aí, às vezes duas pessoas ficam disputando pelo mesmo carro e quem está do lado está botando pilha, compra, esse carro é bom, quando você vai ver, você está comprando um carro mais caro do que você pretendia pagar. É a empolgação, aquele momento ali, poxa, eu não posso perder esse carro, eu gostei desse carro, eu quero comprar esse carro, então você acaba perdendo a noção aí devido à empolgação, você fica muito empolgado e acaba pagando mais caro por esse carro, ok? Outra coisa também, Fernando, é que existem vários tipos de carro em leilão. E eu vou falar rapidinho sobre eles. Um é o carro de seguro, outro carro de locadora, outro carro que é recuperado pelo banco, né, de uma financeira, e outro carro que é o apreendido pela polícia. O carro de seguro é aquele carro que todos nós conhecemos, é o PP, é o perda total. Né? Esse carro, ele vai para o pátio, mas você precisa levar um mecânico ou um lanterneiro, que geralmente ele está batido. Então você tem que saber ali o que você vai gastar nesse carro, qual é o problema desse carro e se o prejuízo não vai ser maior depois, na hora de você estar comprando essas peças. Outra coisa também, geralmente as seguradoras não fazem mais seguro desse carro. Caso ela venha fazer o seguro desse carro, Fernanda, ele vai até 75% do bem. E outra coisa, esse carro fica registrado no Detran como carro de leilão, perdendo na hora da revenda, tá? Entendido. Você vai perder alguma coisa, quando o cara for fotocar lá, vai saber que esse carro é de leilão. Carro de locadora, a mesma coisa, né? Tem locadoras que colocam seus carros para leilão. Esse carro, ele também fica registrado no Detran, mas ele não teve sinistro.
ele não teve nenhum tipo de batida nem nada. Só tem que tomar um cuidado com esse carro. Talvez ele pode estar com quilometragem muito avançada. Então, fique atento, leve teu mecânico de confiança e cheque se o carro realmente está com a quilometragem alta, como é que está o estado dos pneus. Tem que checar. Também existe carro de locadora em leilão. Outra coisa é o carro que vem recuperado de uma financeira, banco. Aconteceu lá atrás, muitos carros foram recuperados. E aí, o que acontece? O banco também coloca em leilão, mas você precisa também ter o mesmo cuidado. Leve um mecânico. Teve um caso, o cara comprou um carro de financeiro, o cara ficou tão chateado que tiraram o carro dele, ele não pagou, e o cara ficou chateado ainda, ele foi lá e botou areia no tanque, no motor. Que absurdo! E aí o cara comprou o carro, não funcionou nem nada, o carro teve que fazer o motor completo. Porque o cara ficou chateado com isso aí, ficou aborrecido. Maldade, né, Fernanda? Agora, quem vai a um leilão tem que visitar o carro antes, quando não é virtual, né? Lógico. É claro, esse é o ideal. O leilão que te dá uma melhor condição de você ter mais assertividade é quando você vai, você leva um mecânico, leva alguém que conheça, ele vai lá, analisa, às vezes perde meio-dia, às vezes até mais. Você quer comprar 3, 4, 5 carros, às vezes o cara tem uma oficina, que é uma oficina que trabalha para ele mesmo, né? Fechada, só para recuperação desse tipo de coisa e tal. Acontece, mas você tem que olhar o carro, checar, olhar por baixo, olhar motor, se tiver condição de ligar o carro, para ver se não está faltando peça também. Às vezes tem carros aí que está faltando peça. Quem mais você vê em leilão, Ricardo? É quem compra para peça? Quem mais compra em leilão? É. Olha só, quem compra em leilão é desmanche, né? Desmanche credenciados, que são chamados vulgo ferro velho. Eles compram, eles desmontam esse carro para revenda e tudo legalizado. Eles se aproveitam disso, que dá um bom retorno. E aquelas oficinas, principalmente São Paulo, grande centro, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, esses caras têm oficinas que, às vezes tem um carro que, a gente já comentou aqui, aquele carro que bateu e estragou pouca coisa. E ele tem aquele para-choque, aquele farol, por exemplo, um carro, uma Mercedes, bateu de frente, farol 30 mil, 20 mil, para-choque 17, grade 8, que deu PT. Esse cara vai e compra essas peças usadas, bota no carro dele e revende. A seguradora não pode colocar peça usada. Tá? Então esse cara acaba comprando esse carro, então para ele mesmo, ele vai comprar e vai utilizar. São carros bons, tem carros muito bons em leilão e de perda total de seguradora que vale a pena, mas tem que saber comprar. Não pode comprar um carro que a pessoa não sabe. Às vezes faltou, por um motivo lá, tirar uma peça dele, um sensor, 5, 6, 8 mil reais um sensor. Aí tomou prejuízo. A outra coisa também é o carro da Polícia Federal. Né? Esse leilão eu costumo dizer que é só para especialista, porque tem carros importados, carros antigos, carros que foram apreendidos. Isso aí é para quem sabe, né? Então, a pessoa que quer comprar aquele carro antigo ou importado, se ele gosta, ele vai pagar o preço daquele carro, mas ele conhece, ele sabe com quem ele está mexendo. Então, também, se ele for comprar esse carro e depois desistir, ele vai ter problema. São carros relíquias que vale a pena também, né? Você está comprando isso aí. Mas no todo, Fernando, tem que ter experiência. Se vale a pena no final aqui, vale a pena? Vale. Vale desde que você conheça o bem, desde que você leve alguém que tem experiência, para que você possa fazer um bom negócio. E analisando tudo, quanto custa essa peça depois, já vou procurar no mercado, já vejo que tem, você pode dar sorte, outros não. Tem amigo meu que comprou 2 caminhonetes, uma se deu super bem, a outra não. A outra tinham tirado tanta coisa da polícia, e polícia militar. Entendido. E ele tomou tanto prejuízo que, no final das contas, quase que empatou. Então, isso aí é para quem conhece, para quem gosta, amador, chegar nisso, tem que tomar cuidado, Fernando. Rapidinho aqui, 2 perguntinhas. Você já respondeu algumas delas. Olha aqui, ó. Carro de leilão pode fazer seguro? Você diz que o seguro novo é de 75% do valor, correto? A maioria das seguradoras não fazem mais seguro desse carro. Mas quando fazem, eles só vão um limite de 75% do bem. Tá. O histórico do Detran é apenas que é carro de leilão, mas não diz o que aconteceu com ele, ou diz? Não, carro de leilão só. Carro de leilão. Agora, você tem que tomar cuidado na hora da revenda. O ideal é que você avise a pessoa, boa dica, tá? Boa pergunta. Você avisa a pessoa que esse carro é de leilão, senão a pessoa pode entrar com danos morais para você. O ideal é que ele assine, que é carro de leilão, que ele sabe, porque senão ele anda com danos morais dizendo que ele tomou prejuízo na hora da revenda. Então isso é muito importante que você faça esse documento vendendo o carro de leilão. Tá, isso consta no documento do Detran? Tá, a pergunta do Marcelo.
só no Detran, não vai naquele documentozinho não. Quem pode olhar isso para você, geralmente são essas empresas, ou despachante, ou essas empresas de laudo cautelar, né? Vistoria cautelar. Eles mesmos fazem o levantamento, vai ver se o carro é de leilão ou não. Respondidas nossas dúvidas. Obrigada, Ricardo. Até segunda que vem. Até segunda. E se alguém perdeu aí a parte do programa, vai lá no podcast Pitstop CBN, Carlos Barbosa, que você vai ver o programa por inteiro. Ok, Tá Fernando? tudo lá. Esse e todos os demais. É isso aí. Forte abraço, até semana que vem. Forte abraço, Ricardo.